Eu sinceramente, eu tinha no meu coração continuar a falar sobre a boca e o poder daquilo que nós dizemos, e eu sentia que realmente era isso que eu devia falar. Mas hoje de manhã, quando estava a tomar banho, eu senti continuar a falar sobre isso, mas um tema um bocadinho diferente, mas também tem a ver com aquilo que nós dizemos. Então, eu senti, e o Vitor agora também estava a falar, eu não sabia o que ele ia falar, porque ele sabe o que é que eu vou falar também, mas ele estava a ler um versículo que diz que aquele tem cuidado com aquilo que diz, livra a sua alma das angústias, não é? Então, estamos no mesmo espírito. Eu creio que Deus quer mesmo que continuemos a falar acerca disto. Eu creio que Deus quer nos abrir os olhos para as coisas que nós já sabemos, mas que temos descuidado. Ele está desejoso de nos abençoar, só que há coisas que às vezes são pedras de tropeço. Às vezes nós temos um pé grande, não é? Há pessoas que têm um pé maior, mas um pé um bocadinho mais pequeno. Mas basta uma coisinha pequenina no sapato que é para nós já não andarmos bem, que já incomoda, não é? Então, às vezes, há pequenas coisas que são pedras de tropeço na nossa caminhada com Deus. E às vezes nós não conseguimos receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós, por causa dessas pequenas coisas que, apesar de serem pequenas, acabam por nos transtornar, acabam por nos roubar até algumas coisas que Deus tem para nós. Então eu hoje queria falar sobre porque é que somos roubados às vezes e não recebemos as bênçãos de Deus. Então, existe uma prática que rouba as bênçãos completas de Deus e que também entristece o Espírito Santo. E o mais assustador é que essa prática é cometida diariamente e às vezes mais do que uma vez e mais do que duas no mesmo dia. Eu confesso que quando eu estava a meditar sobre isto, eu tive quase um choque, porque eu comecei a ficar um pouco mais atenta àquilo que eu própria dizia e fiquei um bocado chocada por aquilo que eu deixava sair da minha boca. Mas que prática é esta que os cristãos tanto usam hoje e que pode roubar as bênçãos de Deus? Vamos abrir em Êxodo 20. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. E vamos ver aqui no versículo 7. Diz assim. Já todos ouviram? Êxodo 20, versículo 7. Diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente um que tomar o seu nome em vão. Aqui diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Usar o nome do Senhor em vão significa exatamente isto, ou seja, é usar o nome de Deus desnecessariamente, de uma forma inútil, gratuita, durante até as futilidades de uma conversação. E o mais engraçado é que usar o nome de Deus em vão é das coisas que os cristãos mais fazem. Eu tenho percebido pela minha própria boca e pela boca de outras pessoas que são crentes e que trabalham comigo. Nós usamos expressões do género: meu Deus, eu não acredito naquilo que eu estou a ver. Pelo amor de Deus, para de gritar que eu já não posso ouvir. Ai, que coisa tão feia, pelo amor de Deus. Não fui eu, juro por Deus que não fui eu. Olha, é Deus no céu e eu não sei quantos cá na terra. Ai meu Deus, que isto vai se perder tudo. Ai meu Deus, tu agarra-me, senão eu
vou lá esfanico. Nunca ninguém usou esta expressão, não? Eu também não. Graças a Deus que eu não sou invejosa. Oh Deus, ajuda-me a amar o meu irmão. Mas a gente diz isto não é do género, oh Deus, ajuda-me a amar o meu irmão. Não. É naquele sentido depreciativo, estão a ver? Ai, Jesus, que frango queimou-se. Ai, Jesus, que ela vai cair. Quem é que costuma dizer estas coisas ao longo dos versículos? Sou eu. Nós usamos o nome de Deus em vão na nossa conversa diária. E o que é engraçado é que nós usamos isto para realçar aquilo que estamos a dizer. Para dar um certo conteúdo à coisa. Para dar... Inclusivamente, às vezes, as pessoas, em vez de dizerem palavrões, substituem pelo nome de Deus e acham que assim está correto e que até é uma forma santa de falar, uma forma pronto, porque é cristão, então diz aquilo que fica bem. Em vez da pessoa dizer uma barbaridade qualquer, diz o nome de Deus. E como não disse um palavrão, já a coisa dá-se. Nós estamos a tornar aquilo que é precioso, que é o nome de Deus, o nome de Jesus, em algo vulgar, algo banal. Nós, nos nossos sábios e refinados conceitos que cada um tem, acham que roubar, matar, adulterar, coisa horrível, é pecado. Mas usar o nome de Deus em vão, não é. O que é que nós lemos em Êxodo 27? Para nós não usarmos o nome de Deus em vão. Que Deus não tomará por inocente quem usar o seu nome em vão. Se é um mandamento, então estamos a pecar. E não há pecadinhos e pecadores. Há pecados. Um pecado é um pecado. É ou não é? Nós precisamos de ter bem presente a importância e a responsabilidade que há em proferir o nome de Deus e estarmos prontos para as consequências daquilo que nós dissemos, quer sejam boas, quer sejam más. Depende daquilo que nós deixarmos sair da nossa boca. Tudo o que nós dizemos tem uma consequência. Nós falámos a semana passada, tudo o que nós semeamos é isso que nós vamos colher. Tudo o que sai da nossa boca prospera, seja para bem, seja para mal. Que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós vamos ver aqui um caso da Bíblia em que o nome do Senhor foi usado em vão, abusado, ridicularizado. E vamos ver qual foi a reação de Deus e a consequência do infrator. O livro de 2 de Reis, se vocês me quiserem ler em casa, o capítulo todo de 18, 19, fala sobre a história do rei Ezequias, que foi ameaçado por Senaqueribe, que era o rei da Assíria. Nós vamos abrir em 2 de Reis 18. Ele, quando chegou portanto, ele foi com o seu grande exército, não é? E acampou à volta de Jerusalém. E quando ele chegou, ele mandou dizer ao rei Ezequias para se render ele e toda a cidade, que iriam ser escravos dele. Mas para além disso, ele cometeu um erro de afrontar e blasfemar o nome de Deus. Nós vamos ler aqui, portanto, em 2 de Reis 18, no versículo 31. Diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vida e da sua
figueira e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias. Ezequias era um homem, era um rei temente a Deus. Porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim e Anaíba? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Vejam só a afronta. Ele diz que o vosso Deus não tem poder para vos salvar, pois não é melhor que os outros deuses das outras terras que eu conquistei. Eu sou maior. Ele estava cheio de soberba e arrogância. Ele estava a dizer para eles não darem ouvidos ao rei Ezequias, que o rei Ezequias disse que Deus ia livrá-los da mão daquele rei mau. Ele estava a dizer para não darem ouvidos a ele, porque todos os outros deuses de todas as outras terras ele tinha destruído. E ia ser a mesma coisa com este Deus também. Ele dizia, Ezequias está a enganar-vos quando vos diz para vocês confiarem no vosso Deus. Porque, na realidade, ele não é um Deus, ele é igual aos outros todos que eu queimei e que eu destruí. Vejam só. E então, o rei Senaquerib continuou a insultar o nome do Senhor e mandou até uma carta ao rei. Agora até foi por escrito. Vamos ler então em 2 de Reis 19, 14. Ele agora não mandou só dizer, mas mandou cartas, continuando a blasfemar, proferindo as suas injúrias e heresias. E então vamos ler aqui no capítulo 14. Diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras do Senaquerib que ele enviou para afrontar o meu juízo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações das suas terras. Ele sabia que ele tinha destruído as outras terras e os deuses deles. E ele estava a dizer isso a Deus, ele estava a ter uma conversa com Deus. E disse: e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto eram deuses. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ezequias estava desesperado e talvez até com um pouco de medo, porque ele sabia que o seu reinado e a sua vida podiam estar por um fio. Aquele rei da Assíria era um rei que já tinha conquistado muitas nações e destruído os deuses deles. E ele estava a pedir a Deus para o livrar da mão daquele rei perverso. Mas se há algo que enfurece Deus, é quando o seu nome é usado em vão. E sabe o que é que Deus fez? Deus enviou a resposta de imediato. Deus mandou a resposta de imediato pelo profeta Isaías. Então nós vamos ler o mesmo versículo 19, o mesmo capítulo 19, versículo 32, que diz assim:
Portanto, diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco dividirá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho de onde vier, por ele voltará. Porém, esta cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu aparei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Deus respondeu de imediato. E sabem o que é que aconteceu? Aqui no capítulo 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaquerib, rei da Assíria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada, mataram. Vejam que Deus, logo naquela noite, Deus começou a cumprir aquilo que ele tinha falado. Ele disse que por onde ele tinha vindo, ele voltava, mas que ele não ia entrar dentro da cidade. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Vejam uma coisa, quando nós estamos a falar no nome de alguma pessoa, nós podemos estar a falar diretamente para essa pessoa ou podemos estar a falar dessa pessoa. E quando nós estamos a fazer isso, é como se estivéssemos mandatados para fazer isso. Um advogado, quando defende uma causa, não está a defender a causa dele, está a defender a causa de outra pessoa. Certo? Quando nós falamos de uma pessoa, nós estamos como que a invadir a privacidade dessa pessoa, ou seja, nós estamos a falar dela ou para ela, e isso é uma coisa que tem muito impacto. Este homem estava a falar de Deus, estava a dizer que Deus não era Deus. Ele não só disse que Deus não podia livrar o seu povo, como disse que Isaías estava a mentir. Conforme ele tinha destruído os outros deuses, ele ia destruir aquele Deus também. Vejam só. Portanto, Deus não podia deixar de castigar este rei malvado, que era arrogante. Nós não podemos brincar com o nome de Deus e usá-lo de qualquer maneira. Este homem falou de Deus, blasfemou de Deus e teve morte. Nós podemos não ter morte física, mas temos as consequências espirituais daquilo que nós dizemos. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Se mentir, se roubar, se adulterar é pecado. Isso em todos os mandamentos também lá está. Devemos usar o nome de Deus em vão. E nós estamos a fazê-lo, então também estamos a pecar. E não é porque somos cristãos que podemos falar o nome de Deus só porque somos filhos de Deus. Vejam que quando Jesus ensinou como é que nós devíamos de orar, ele ensinou-nos a oração do Pai Nosso. E ele disse sobre o Pai: santificado seja o teu nome. Ele não disse: santificada seja a tua face, ou a tua presença, ou o teu caráter. Não, ele disse: o teu nome. O nome de Deus representa a pessoa que Ele é. Representa a manifestação da sua própria pessoa. E para além disso,
Deus, ou neste caso, o nome de Jesus, é um nome que foi posto acima de todo nome. Então nós devemos de reverenciar o nome de Jesus com todo o nosso coração. Digam-me uma coisa, onde é que está a autoridade espiritual que nós temos? Não é no nome de Jesus? E Jesus e o Pai são um, certo? Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus também disse que através do seu nome faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez, porque ele ia para o Pai. E terminou dizendo: e tudo quanto pedires em meu nome, ao Pai, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diga-me uma coisa. Você costuma andar a mostrar assim a toda a gente o seu extrato da conta bancária? Vamos imaginar que você tinha um diamante de 24 quilates, lapidado. Pode ser brilhante. Você saía para a rua com ele pendurado ao pescoço? Se nós conseguimos valorizar as coisas terrenas e guardá-las, como é que às vezes não conseguimos guardar aquilo que mais precioso temos? O nome de Jesus é o nosso maior tesouro. É a fonte do poder que Deus nos deu. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Nós devemos guardar o nome de Jesus para o utilizarmos na hora certa, quando ele é preciso. As nossas bocas devem pronunciar o nome de Deus apenas quando estamos a falar ou com ele ou a respeito dele. São estas duas ocasiões em que devemos de falar o nome do nosso Deus. Quais são as principais formas que devemos de pronunciar o nome de Deus quando estamos a falar com Ele? Em oração, súplicas, ações de graças, intercessões, petições, louvor. E as formas principais que devemos falar a respeito de Deus são pregar a palavra, compartilhando as bênçãos de Deus com os outros, evangelizar os outros, eu creio que quando nós voltarmos a guardar o nome de Jesus como um tesouro, honrá-lo, então nós vamos ter a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Ele vai produzir o efeito para o qual Deus nos deu o nome de Jesus. Nós vamos poder curar, libertar, fazer coisas extraordinárias, as mesmas coisas que Jesus fez. Os apóstolos sabiam perfeitamente disso. Há um versículo que eu, por acaso, não o tirei, mas que estive a ler, que eles sentiam-se muito alegres por terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. Agora, eu não me recordo, mas... está. Porque eles sabiam o poder que havia no nome de Jesus. E eles guardavam o nome de Jesus. Vocês sabem porque é que o mundo está tão certo a respeito das coisas de Deus? É porque eles têm visto e ouvido muita coisa que é feita e é dita em nome de Deus, mas que Deus não teve nada a ver com aquilo.
Ele não disse nem pediu para se fazer aquelas coisas. Depois, quando nada acontece, quando as pessoas não veem nada, quando não acontece nada, quando nada se concretiza, as pessoas acham: olha, Deus já não tem poder, Deus já não nos ouve, afinal Deus não existe, estávamos enganados. O mundo às vezes olha para nós os cristãos, nós falamos tanto de Deus a toda a hora e estamos tanto por qualquer coisa, mas depois eles não veem Deus, o Deus das palavras na nossa vida. 5:41. Muito obrigada. E tudo isto porque o nome de Deus é usado vezes sem conta, sem o seu consentimento. E o resultado disso é que as pessoas blasfemam e revoltam-se contra Deus. Há muita gente que diz: se Deus existisse não havia tanta injustiça. Se Deus existisse isto não tinha acontecido. Quando nós falamos de Deus, devemos falar de Deus para pregar, para evangelizar. E devemos pedir a Deus que nos ajude para que a nossa boca não fale o nome de Deus em vão. Porque é tão pecado como todos os outros pecados que nós consideramos que é pecado. Nós somos filhos e os filhos têm que resguardar o Pai. Os filhos têm que guardar o nome do Pai. Cada um de nós que está aqui tem um nome próprio e tem o nome do Pai, não tem? Porque é importante ter o nome do Pai. Nós temos o nome de Jesus. E devemos guardá-lo. Devemos guardá-lo e honrá-lo. Quando abrimos as nossas bocas, que seja para honrar o nome do Senhor e deixemos, irmãos, de dizer o nome de Deus em vão. E então, no momento certo, quando nós tivermos que usar o nome de Jesus, então as coisas vão acontecer. Eu queria contar-vos uma história real que eu vou ler. Diz assim: uma senhora de idade regressava à casa uma senhora de idade regressava da igreja para a sua casa, quando foi confrontada por um assassino que tinha acabado de matar 3 pessoas. Quando ele ia atacá-la, ela clamou pelo nome do Senhor, dizendo: afasta-te de mim em nome de Jesus. Naquele instante, o assassino balançou a cabeça, pasmado, e sem a agredir, voltou-se e correu em direção oposta à dela. A senhora deu graças a Deus e foi até à polícia para prestar declarações sobre a ocorrência. Algumas horas depois, o assassino foi capturado e, ao ser questionado pela polícia pela razão pela qual deixou a senhora ilesa depois de ter assassinado 3 pessoas inocentes, ele disse: como é que eu podia atacá-la? Apareceram aqueles 2 homens enormes e puseram-se cada um ao lado dela. Naquele instante de morte real e iminente, aquela serva de Deus invocou o nome de Jesus e Deus respondeu enviando 2 dos seus anjos para a salvar. Isto não é uma história, isto foi real. Deus é o nosso Pai, Ele nos protege. Mas nós temos que ter conhecimento que há regras, há mandamentos que temos que cumprir. Nós não podemos esperar que Deus faça a parte dele quando nós não estamos dispostos a fazer a nossa. Nós não podemos esperar que em qualquer altura que estamos aflitos, nós nos ajoelhamos a Deus e gritamos e porquê que isto está a acontecer e porquê, e depois a todo o tempo nós vivemos como se fôssemos ímpios. Nós dizemos a mesma coisa que o mundo diz e fazemos tudo o que o mundo faz. Não podemos viver um cristianismo de Bíblia debaixo do braço. Não podemos viver um cristianismo em
semana, cada um vive como quer e como lhe apetece. Ser cristão é ser filho de Deus. Cristianismo é um estilo de vida, é um modo de vida. Como é que nós vivemos o dia a dia? O que é que falamos? Eu creio que Deus quer nos levar para uma terra que mana com leite e mel. Alguns de nós temos pedido a Deus um avivamento. Alguns de nós temos pedido a Deus, Senhor, mas porquê é que nós não vemos tanta coisa a acontecer? Nós vemos algumas, mas queríamos mais, é pouco. Sabe que na semana passada, depois de ter falado sobre a nossa boca, eu já não sei precisar bem se foi o dia a seguir, eu ainda estava a pensar naquilo que estava a dizer, portanto, naquilo que eu tinha dito, porque eu, quando estou a fazer uma lição, eu estou a receber, e eu só posso falar daquilo que eu sinto. Eu, a semana passada, o Vitor tinha-me dado uma estrutura de uma lição, que era só depois ir à procura dos versículos. Eu abri o livro cheio e disse, não, eu tenho que sentir aquilo que eu vou dizer. Eu tenho que sentir que é aquilo que Deus quer que eu diga. E eu estava a pensar, às vezes nós dizemos, nós gostávamos que mais pessoas viessem à igreja, às vezes nós olhamos e parece que são poucas. Mas Deus está a trabalhar nas questões. E sabem uma coisa? O que é que vocês fazem? Por exemplo, quem tem filhos, ou mesmo quem não tem, quando alguém está doente em casa, o que é que normalmente se costuma fazer? Normalmente isola-se a pessoa, não é? Até que fique melhor. É ou não? Não? É. Aí alguém diz não. Isola-se? Protege-se. É assim, se você está em casa, não é? Tem uma pessoa com varicela, coisa qualquer. Se você sabe que alguém que vai lá à casa te fala assim, olha, não venhas porque Ou seja, o A, B ou C está uma bem. constipação, por exemplo. Sim, ou um gripe, não é? Deixa-se a pessoa na cama. A pessoa fica de cama e tenta-se que não se aproxime muito, que é para não ficar com o vírus, não é? E eu senti o seguinte, às vezes nós queremos que os outros venham, mas eu acho que Deus primeiro está a tratar-nos. Quando nós estivermos sãos, Deus vai trazer outros. Amém. Se não escolherem, ficam connosco. Se não escolherem, ficam connosco, exatamente. Vocês podem pensar, não, nós estamos assim tão mal. Não é questão de estarmos mal ou não estarmos mal. A questão é, nós somos cristãos. E as pessoas, quando entrarem aqui, elas têm que ver Jesus em nós. Amém. E se elas não conseguirem ver Jesus em nós, elas não se fixam. Porquê? Porque se calhar encontram coisas iguais às que vêm lá fora. Eu não estou a condenar ninguém. Eu estou a falar para mim também. Eu estou a dizer o seguinte, nós somos cristãos. E às vezes nós sabemos as coisas, mas às vezes a gente esquece delas. Nós temos que nos amar. Quem é que sabe que nós temos que nos amar? E às vezes é difícil. É ou não é? E às vezes não é que a gente não goste. Às vezes é a nossa forma de ser um bocadinho mais tímida. Ou às vezes ele não olha assim para nós de lado, está a pensar na vida dele e nós já estamos a pensar que ele está a olhar para nós, que não fala connosco ou que está zangado connosco. É verdade ou não é verdade? Isso demonstra o quê? Precisamos mais de Deus em nós. Quando nós estamos com um relacionamento com Deus diário e estamos a ter uma comunhão com Deus a sério, é impossível nós vermos os defeitos dos outros. Eu sei quando é que eu estou mais em baixo. Quando eu estou mais em baixo, eu vejo defeitos em toda a gente.
E até às vezes eu nem me aguento a mim própria. Eu vejo perfeitamente. E conforme sou eu acho que cada um se conhece. E sabe. Claro que isso só de 100 em 100 anos. Só de 100 a 100 anos, como é óbvio. Mas para que agora não estejamos de 100 anos assim, temos que nos levantar, irmãos. Temos que fazer a obra de Deus. Amém. Temos que parar de dizer aquilo que não podemos. Porque ainda por cima, nós sofremos as consequências disso. E Deus não quer que a gente sofra as consequências. Deus não quer que a gente sejamos desobedientes. Quem é que diz comigo que às vezes usa o nome de Deus em vão? Eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Está bem? Eu sinto. Eu já fiz isso hoje. Mas vou fazer outra vez. Eu sinto que devemos pedir perdão a Deus por todas as vezes que usamos o nome de Deus em vão. Amém. Quem é que quer ser um canal de Deus? Quem é que quer ser um rio e não... Como é que se diz um... Não, não é uma poça d'água, é um... É um tanque, pronto. Não tem que é grande, não é básico. Não, aquilo que... Uma cisterna. Não, aquilo que eu quero dizer é, para sermos um rio é aquele que recebe da água. E não sermos um sítio onde recebemos e que fica ali morto. Lagoa. Uma lagoa porque era preparada. Pronto. Mar da Galileia, o Mar Morto. Pronto. Exato. Nós temos que ser canais limpos e desenvolvidos para que Deus use. Você recebe de Deus e você dá aos outros. Recebe e dá. Recebe e dá. Quando você recebe e dá, você está sempre a receber. Se você recebe e fica com Ele, chega a um ponto que já não consegue ter mais. E aquilo que lá está dentro não dá fruto, apodrece. E não entra mais nada lá dentro. Mas se você recebe e dá, Deus está sempre a dar, você está sempre a dar. E você está sempre a receber coisas novas, coisas boas. Não são de Deus a fluir em si. Deus quer que sejamos esses canais. Deus quer nos usar a fazer coisas maravilhosas através de nós. Mas para isso nós temos que estar ligados a Ele. Temos que arrepender-nos verdadeiramente dos pecados. E não é preciso ser pecados aqueles que a gente pensa que são pecados muito maus. Mas o facto de nós usarmos o nome de Deus em vão é pecado. O facto de nós dizermos coisas do irmão do lado é pecado. Para que é que nós vamos andar a perder tempo com essas coisas? O tempo é preciso para a obra. Para a obra. Então eu vou pedir aos irmãos que pedirão após mim, ao Pai, eu venho à tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço, eu falhei, eu reconheço, eu tenho usado o teu nome em vão. Eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para perdoar os meus pecados, não pecar também a justiça. Por isso eu te agradeço, Senhor, para que me perdoaste agora mesmo, Senhor. Oh, Senhor, usa nas tuas mãos, para que a minha boca seja uma bênção, para que dela saia a tua palavra, para que eu quando abrir a minha boca seja para pregar a tua palavra, seja para evangelizar, seja para louvar o teu nome. Oh, Senhor, para que da minha boca saiam as palavras que te agradem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva.